Boa noite, Arena! Todo mundo bem, na graça do Senhor Jesus? Eu trago um abraço lá da igreja de Itajubá para todo mundo aqui. Saibam que vocês são muito amados por nós de lá. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu sou líder da equipe SAUS, lá de Itajubá. Atualmente nós somos a maior equipe do Arena lá. O recorde de membresia atualmente é nosso, pelo menos por enquanto, eu não sei como é que está hoje lá. Mas nós estamos com uma equipe de 55 pessoas, mais ou menos, de membresia, crescendo dia após dia, multiplicando. E a gente veio trazer um pouquinho o convite do pastor Eginarras, meu padrinho, amado. Pensa na pessoa que eu amo nessa vida, é o pastor de vocês. Eu amo, mas eu amo ele com toda a força que eu tenho no meu coração. É um pastor, é um amigo, é um conselheiro, é da família. É família. Faz muito tempo que deixou de ser só amigo. Honrem o pastor que vocês têm, viu? Não é todo lugar que tem um pastor bom desse, não, viu? Salve de palmas para o pastor maravilhoso. Pessoal, antes de entrar no tema... Não, mentira, vamos entrar no tema primeiro, né? A palavra de hoje é: seja feita a tua vontade. Tá? Debaixo dessa palavra, debaixo dessa missão, eu vim hoje, junto com a minha esposa maravilhosa, Vitória, que tem ombreado comigo toda a guerra lá em Itajubá, todo o movimento que a gente tem feito lá. E a minha filha, que ainda está no forno, Lúcia, daqui a alguns meses ela nasce. Trouxe um casal de discípulos amados aqui também, o Gabriel e a Luísa. O Gabriel estava ajudando aqui na guitarra. São parte do meu discipulado lá. São os caçulas lá, mas são muito amados. E já apresentando o pessoal. Queria pedir para passar o vídeo, tem como? Antes da gente ir mais a fundo. Vamos assistir o vídeo primeiro, depois eu conto um pouquinho para vocês da minha história e a gente entra na palavra. Minhas metas para 2024 ainda estão guardadas na gaveta. Se depender de mim, chega 2030 e eu ainda estou tentando aprender a beber mais água, ler mais livros e, bom, acho que até os meus planos riem de mim. Eu já sonhei alto. Já planejei bonito e já desisti feio. É rir pra não chorar. Mas quando eu coloco meus sonhos diante de Deus, Ele me mostra que os deles são melhores que os meus. Amém. Pessoal, dando mais um passo na minha história, hoje vou misturar um pouco da palavra com um pouco do meu testemunho. Eu sou nascido e criado nessa nossa terra. Meus pais são o Bispo Francisco e a Bispo Simone, lá de Itajubá. Então eu nasci e cresci vivendo isso aqui. Fui forjado no altar dessa igreja. Não tenho um testemunho de, desviei e fiz toda a bagunça que tinha que fazer. Não, desculpa, mas esse testemunho eu não tenho. E conversando um dia com o bispo Gabriel Duarte, não sei quem conhece ele aqui, mas é outra referência muito forte nossa. Ele tem uma história um pouco parecida. E ele conta a mesma coisa. Mas eu mesmo, nunca me desviando, também nunca quis pôr a mão na massa, sabe? Nunca fui a pessoa mais dedicada dentro da igreja. Eu estava aqui, dava meu dízimo, participava dos cultos, fazia parte do louvor, mas nunca fiz mais nada do que isso. E se me pedisse para fazer, arrumava briga. Rafa, abre uma célula. Comigo não.
essa vida de igreja não é para mim. Eu cresci falando isso. Cresci falando assim, não, eu vou crescer, vou ter muito dinheiro em nome de Jesus, vou abençoar a igreja, mas não conte comigo para estar em cima de um altar. Isso, deixa para minha irmã, deixa para meus pais, eu não vou fazer isso. E qual que é o tema da palavra de hoje? Seja feita a tua vontade. E eu vou começar te dando uma notícia, meu irmão, o que você quer pouco importa. E às vezes isso pode doer. Mas aquilo que você quer diante de Deus, nem sempre vai ser o que vai acontecer. O primeiro texto que nós vamos ler aqui, para começar essa palavra, está em Lucas 22, versículo 41 e 42. Se tiver como colocar aqui para a gente lê junto. Então, afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Aqui é Jesus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Nesse momento, Jesus estava num lugar que chamava Getsemane. Getsemane em hebraico significa prensa de azeite, prensa de azeitona. É um lugar que você espreme a azeitona para tirar o óleo dela. Jesus estava no momento de maior pressão da vida dele. E ele faz um pedido para Deus. Deus, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que o seu coração clama no momento de agonia? No dia mau, no dia que está tudo pesado, no dia que está tudo difícil, chega uma nota ruim da escola, você tem que mostrar para sua mãe, ou teve aquela briga com o seu chefe no trabalho, discutiu com a namorada, com a esposa, levou bronca do líder. Quem é você no momento da pressão? Qual é a sua oração no momento de pressão? E eu vou começar falando uma coisa. Não tem problema você pedir para Deus te livrar de alguma coisa. Mas tem problema você não saber aceitar o não de Deus. Eu posso falar, Deus, afasta de mim esse cálice. Eu subir no altar, ser obreiro, ser diácono, líder de equipe, Deus me livre. Contudo, não faça a minha vontade. Faça a sua. Eu fazer faculdade? Não sirvo para isso não. Nem consigo passar em matemática na escola. Contudo, não seja feita a minha vontade, faça a sua. Só que o que acontece é que a nossa vontade, 90% das vezes, é diferente da vontade de Deus. E a nossa geração é uma geração que não está acostumada a ouvir a palavra não. É uma geração que você pode ser o que você quiser. Não, eu quero ser um dinossauro, um helicóptero, beleza, você pode ser. Ninguém tem coragem de olhar no olho de ninguém e falar não. Seja quem você nasceu para ser. Ninguém fala isso. E aí nesse contexto, o que acontece com a nossa geração quando alguém fala não para você? Acontece isso, ó. Fica todo mundo bicudo. Faz beiço, vira o rosto. Chega no culto aqui, o pastor vai cumprimentar. E aí, irmão, tudo bom? Tá sim, pastor, tudo bom. O que aconteceu, irmão? Nada. Tudo bem. Igual, quem é que namora ou é casado? Um número mínimo, né? Mas isso acontece bastante no casamento também, né? Você chega em casa, aí o outro tá cara virada. Aí lá vai descobrir o que foi que você fez, né? A nossa primeira reação quando a gente é machucado, quando a gente, não machucado, né? Mas quando a gente é contrariado, é virar o rosto. A gente leva isso para o pessoal, a gente leva esse não para o coração como se isso fosse um machucado. E, gente, não é só um não. Não coloca o dedo na tomada. Beleza, não coloca o dedo na tomada. Eu não tenho que ficar chateado por um não. E conforme a gente vai sendo pressionado e crescendo, a gente entende que não é quando Deus faz o que eu quero, mas é quando eu permaneço, mesmo quando eu não entendo.
A gente falar sim ou não diante de uma situação que a gente tem o controle, que a gente tem ali na mão, que a gente sabe para onde vai, isso é fácil. Mas você dizer sim ou aceitar um não sem saber para onde você vai, é fácil fazer isso? Não é fácil. Mas entrando um pouquinho do que o vídeo mostrou, quem aqui já começou a fazer o seu álbum dos sonhos para o ano que vem? Mesmo que seja na cabeça, já tem, eu acho que eu quero trocar de carro, quero um emprego melhor, Quem aqui já começou? Eu já comecei também. Cada página ali vai ter uma expectativa, vai ter um sonho, vai ter um desejo do coração, vai ter um pedacinho de você que você ainda não tem, mas que você quer para o ano que vem. E a minha pergunta para vocês é: o quanto desses sonhos vocês estão disponíveis a queimar por causa de Jesus? Já pararam para pensar nisso? O quanto você está disponível a pegar esse livro dos sonhos, que é o que você tem de mais precioso ali, e falar: Deus, se isso aqui não for da sua vontade, eu vou colocar fogo nesse livro. Eu tenho um discípulo, hoje ele é meu tubarão lá. A subequipe dele é a maior subequipe que tem no Arena e na minha equipe, obviamente. Ele chama Felipe. Quando eu conheci o Felipe, o sonho do Felipe, ele era vidrado em carro de luxo. Porsche, Lamborghini, Ferrari, que sonhava muito em ter um carro desse. E a gente falou assim: amém, é um sonho, quer ter um carro bom, não tem nada de errado nisso. Todo mundo pode sonhar em ter. Aí um dia, a gente estava voltando de uma revisão de vidas, eu tinha um golzinho, redondinho na época, o Gol estava com os bancos rebatidos até o teto de coisa, carretinha engatada, cheio de cadeira, eu e ele levando as coisas, ele e o irmão dele. Aí ele virou para mim e falou assim: quantas cadeiras será que uma Porsche leva por revisão de vidas? Quantas pessoas eu consigo levar na Arena de Ferrari? Aí eu olhei para ele e falei: Felipe, você está começando a entender as coisas. Se o que eu sonho não se encaixa na obra de Deus, sinto muito, mas esse sonho talvez não seja o que Deus tem para você. Eu vou abrir meu coração para vocês. Hoje eu sou concursado. 3 anos atrás eu fiz uma prova, passei, entrei. Hoje faz 3 anos que eu trabalho para o Estado como concursado. Eu estou num concurso bom, mas não é o melhor que existe. Só que nesse meio tempo, eu comecei a investir no meu ministério. Comecei a trabalhar no meu ministério, abrir célula. Daqui a pouco eu estou contando a história mais ou menos de trás para frente para vocês. E desde que eu comecei a mexer com o ministério, a dar a minha vida para isso aqui, eu não fiz mais nenhuma prova. Por que, Rafael? Você parou de estudar? Não parei de estudar. Ainda faço mestrado, não parei de estudar e não estou falando aqui para ninguém parar de estudar. Mas eu parei de fazer outros concursos. Por mais que o meu concurso não seja o melhor que eu poderia estar, hoje eu estou numa posição que eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer dentro da igreja. E toda vez que sai um edital novo, uma prova nova que eu tenho vontade de fazer, eu paro e penso: se eu passar nessa prova, eu consigo seguir com o meu ministério? Se a resposta for não, eu nem olho o edital. Porque eu já entendi para mim que o meu ministério vem na frente de qualquer outra coisa que eu tenho na minha vida. Então, se eu tiver que sacrificar grandes salários por causa disso, amém. Na hora certa, Deus vai prover, eu creio. Mas até lá, que Ele me teste no pouco, se for necessário. Eu estou falando isso para a gente entender que eu sou apto a abrir os meus sonhos pelos sonhos de Deus. E aí aqui o livrinho traz uma frase que eu achei fantástica. Os sonhos de Deus começam aonde os meus terminam. Isaías 55, do 8 ao 9. Se puder projetar para a gente. Isaías 55, do 8 ao 9.
Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pode ir para o próximo. Como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Se puder esquecer, se você puder não, está amarrado, mas se você esquecer tudo que eu preguei aqui hoje, lembre-se disso. Lembre-se disso. Você não tem a capacidade de imaginar aonde Deus quer te levar. É loucura para a gente abrir mão da nossa vida, abrir mão de tudo por causa de Jesus. Como assim? Isso nem faz sentido. Às vezes você é novo, tem 15, 14, 13, 12 anos, ou se acha velho, tem 25, 26, 30, 40. Mas a gente tem que entender que o que Deus tem para nós é muito maior do que o que eu posso querer para mim mesmo. O meu entendimento nunca vai me levar para o melhor lugar. O que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, não vai me levar para o melhor da minha vida. O meu melhor está onde Deus me levar. A terra prometida, quando a gente vai ler a história de Moisés, atravessou o deserto, passou o mar vermelho. Ele sabia o caminho? Não sabia. Deus guiava. Quem não sabe ouvir a voz de Deus, morre no deserto. Quem não sabe abrir mão do bezerro de ouro, morre no deserto. A gente tem que entender que apenas a voz de Deus leva a gente na terra prometida. Mas ninguém chega na terra prometida sem passar pelo deserto primeiro. E todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, primeiro Ele vai nos confrontar, para depois revelar o que Ele quer. Tem uma frase do Bispo Erasmo que eu acho muito legal, que ele fala assim, toda vez que alguém chega para ele e fala assim, Bispo, estava buscando a Deus, eu tive um encontro com Deus muito forte. Ele pergunta, qual foi o desafio que Ele te deu então? Se você abrir a Bíblia, não existe nenhum lugar em que Deus encontra alguém e essa pessoa não sai de lá desafiada. Todas as vezes que Deus fala com você, você tem que sair da presença dEle com um desafio. E esse desafio tem que ser um motor no seu coração. Você tem que ser apaixonado por isso, porque se foi Deus quem me desafiou, Ele vai me levar. Por mais que o mar esteja em tempestade, eu não sei como, eu não sei quando, minha família nunca fez isso, ninguém nunca fez isso, mas se Deus me chamou para conquistar isso, eu vou. Ponto final. Seja uma faculdade, seja uma família estruturada. Quantas pessoas a gente conhece no nosso meio hoje, que vem de família totalmente quebrada. E isso, dá um adendo para vocês, isso não respeita a classe social, tá? Eu tenho discípulos que fazem medicina, tenho discípulos que frequentam, que são advogados, tudo formado, pessoas de bem de vida que têm a família destruída. Que o pai tem 7, 8 mulheres, já teve 7, 8 mulheres. Que a mãe, só Deus sabe. Pessoas que bem de vida, com dinheiro, andando de carrão. E da mesma coisa, não tem limite. A nossa geração é uma geração sem família. E eu estou aqui para te falar hoje que Deus te chamou para ter uma família certa. O que você viveu acaba em você. Mas para acabar em você, primeiro Deus tem que começar em você. Quando a gente chega no momento de tomada de decisão, né, na encruzilhada da vida, se eu sigo os meus próprios caminhos, a chance de eu repetir a história dos meus pais é muito grande. Agora, se eu sigo o que Deus me diz, eu vou para um mundo totalmente novo. Se a gente puder ler o que está em Jeremias 29, do 11 ao 13. Jeremias 29, do 11 ao 13. Vamos frase por frase, vamos fazer um estudinho aqui rápido. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O Rafael conhece os planos? Não. O pastor Ginarras conhece os planos? O Geraldo conhece os planos? Não. Quem conhece? Deus. Então, meu irmão, se você acha que você sabe, tenha certeza, não é esse. Porque é só Ele que sabe. Faz parte do jogo andar no escuro. Se está claro demais, cuidado. Cuidado. Deus chama para andar sobre as águas, não para andar no duro.
Não é para andar no chão normal. Deus chama a gente para andar sobre o mar. Onde você nunca vai imaginar que você vai pisar. Tem como andar sobre as águas? Igual o pessoal ministrou aqui, tem como haver vida sobre ossos secos? O nosso Deus não é um Deus de exército pronto. É um Deus que pega o osso e transforma em exército. Porque Ele trabalha onde a gente acha que não tem como. Vou dar um testemunho para vocês. Mais um. Um ano e meio atrás, eu multipliquei minha célula a primeira vez em 3. E uma dessas células, que é a célula do Felipe, que eu comentei com vocês, apareceu um menino, que era o barbeiro do Felipe, chama Igor. O Igor é desprovido de feição, para não falar uma coisa diferente. Você olha para o Igor na rua, ele é camuflado, ele é só mais um. O Igor não tem a fala mais diferente do mundo. O Igor é uma pessoa normal. O Igor veio para a célula, falou que não queria nada com Deus, que só gostava de ouvir ele e a célula. Foi para revisão, falou que não queria ministério. Para ele, só de estar ali com a gente ajudando a carregar a cadeira e a varrer chão, estava ótimo. Então a gente levou o Igor para celebrações de inverno lá em São Paulo. E o Igor hoje leva 30 pessoas para a arena. O Igor... O Igor nasceu com todos os dons do mundo? Não. O Igor é um cara excepcional, letrado? Não. O Igor é um cara normal, como qualquer um aqui. Normal, barbeiro, gente fina, normal. Qualquer dia eu apresento eles para vocês. Se encontrar com a gente algum Aviva Minas aí, ele vai estar comigo, provavelmente. E eu lembro que quando o Igor começou a destacar, eu estava tendo um discipulado com o bispo, falei, bispo, o cara... dava nada para ele, eu nunca dei nada para ele, eu como líder dele, nunca achei que ele ia virar alguma coisa, para mim ele era, um cara que estava ali no time, nunca envolveu demais. Aí o bispo virou para mim e falou assim, Rafa, vou te ensinar a maior lição que a gente pode ter dentro do ministério. Deus não usa quem a gente quer, Deus usa quem Ele quer. E se tem uma coisa que Deus gosta, é do improvável. Porque o improvável já perdeu tudo. E quem já perdeu tudo não tem mais o que perder. Então para ele aceitar o caminho de Jesus é muito mais fácil. Você pega uma pessoa que tem o mundo inteiro, jovem rico, na hora que manda ele abrir mão de tudo, o que ele faz? Faz bico e vai embora. Agora quando você pega alguém que já perdeu tudo, que entregou tudo, que não tem mais nada, essa pessoa quando ela encontra Jesus, ela encontra tudo. Perder para ela não é nada. E eu não sei o que você tem guardado no seu coração, meu irmão. Se você se encontra na situação de alguém que não tem mais nada. Como Pedro disse, Pai, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou se você hoje é um jovem rico, que tem muita coisa guardada no seu coração que precisa ir embora. Mas essa é a noite disso ser mudado. Porque Deus conhece os planos, não somos nós. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pode ir para o próximo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Pode ir para o próximo. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu sou casado com a Vitória. Eu amo a Vitória de todo o meu coração. Mas quando se trata de Deus, tem espaço no meu coração para a Vitória? É pesado falar isso, né? Mas não tem. O Gabriel, que veio aqui comigo tocar. O Gabriel é meu amigo mais antigo da vida. Ele é meu amigo, tem 24 anos. E eu tenho 25. Quando entra Deus e o Gabriel, tem espaço para o Gabriel? Não tem. Quando entra os meus pais e Deus, tem espaço para os meus pais? Não tem. Quando entra os meus sonhos e Deus, tem espaço para os meus sonhos? Não tem. Volta um versículo. Mais um. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Deus está falando, Rafael,
por mais que eu saiba que você ama a Vitória, que você ame o Gabriel, que você ame seus pais, que você tenha os seus sonhos, o amor que está em mim vai só fortalecer isso tudo. Amém, amém, amém. Mas a gente tem que entender que por amor a Ele nós entregamos tudo, nós perdemos tudo todos os dias. E como que a gente alcança isso? Buscando a Ele de todo o coração. Agora eu vou contar o meu testemunho para vocês de uma forma um pouco mais concreta. Vou até sentar aqui. Como eu falei, eu nasci e cresci dentro da nossa terra. Eu nasci numa cidade para lá de Pouso Alegre que chama Ouro Fino. Não sei se alguém já ouviu falar dessa cidade. Meu pai é de lá, minha família é de lá e eu nasci lá também. Eu morei em Ouro Fino até os meus 2 anos de idade. Com 2 anos de idade, meu pai já era pastor em Ouro Fino. E ele foi enviado para Belo Horizonte. Com 2 anos de idade, você não tem poder de decisão nenhum, eu só fui junto. Não me lembro muito bem dessa mudança, mas eu lembro que quando eu cheguei lá, eu conheci o Gabriel, em Belo Horizonte. O Gabriel virou meu amigo, e a família do Gabriel virou parte da minha família também. A mãe dele é minha madrinha de casamento, ele também é meu padrinho de casamento. É o melhor amigo que eu tenho nessa vida, é o Gabriel. E a gente era igual unha e carne, Copaz e Semig, para todo lado junto. Acho que eu passava mais tempo na casa dele que na minha. Meus pais tinham muita reunião, tudo. Até que um dia, em outubro de 2007, meus pais foram desafiados a vir para Varginha. Com 7 anos eu já entendi as coisas um pouco. E eu entendia que eu não ia mais ter o Gabriel. Às vezes vocês podem olhar assim para a gente que nasceu, cresceu na igreja desse jeito, principalmente eu, filho de bispo, tudo. Esse termo, né, filho de bispo. Não existe nem o Rafael, né, o filho do bispo. Está amarrado. Mas é bom também, tem muita mais vantagem que pesar, mas eu estou contando aqui para a gente entender a palavra de Deus. O meu pai, o bispo, na época pastor, abriu mão de tudo em BH e foi para Varginha. E o Rafael perdeu tudo. Perdi meus amigos, perdi tudo que eu tinha. Comecei em uma escola nova, com gente nova. E eu sou uma pessoa muito tímida. Pode não parecer aqui na frente, a gente canta, a gente dança, a gente pula, a gente toca. Mas eu sou muito tímido, muito tímido. Mas a minha timidez funciona diferente. Eu não sou tímido de vir aqui, fazer um teatro, dançar e gritar. Mas agora se eu tiver que sentar sozinho com um de vocês ali na cadeira, eu travo. A minha timidez é no 1 a 1. Muito difícil para mim chegar em alguém que eu não conheço, construir uma amizade. Nossa, eu tenho muita dificuldade nisso. Não tem problema nenhum com o palco. Aqui na frente, eu sinto que eu estou protegido. Mas na hora que eu estou no meio, perto de alguém, nossa, eu travo até hoje. Mas é claro, eu aprendi a vencer isso. Então na escola, para mim, sempre foi muito difícil. Nunca tinha muito amigo, sempre sofria muito bullying, sempre fui gordinho. E escola, vocês sabem como é que é, né? Todo mundo que passou pela escola, está passando, sabe que escola é escola. É uma escola para a vida, né? Ficamos em Varginha 5 anos, aí eu me adaptei. Fiz amizades em Varginha, eu era muito próximo do bispo Marcelo, da bispa Ana, e cresci lá, e fiz amigos. Aí, em novembro de 2012, numa tarde de domingo, a minha irmã atende um telefonema de um bispo, e a gente descobre por acidente que a gente ia mudar para Itajubá. Não era para eu ter descoberto isso, e eu descobri. Mais uma vez, Deus puxou meu tapete ali, e eu com 12 anos, um menino, ia perder tudo de novo. E para mim era muito difícil isso, ter que reconstruir, chegar lá, reconquistar tudo. Cada um tem as suas lutas, meu irmão. Às vezes você pode estar ouvindo isso e falando assim, isso para mim não é nada. É de personalidade. Para mim é uma luta muito grande. Às vezes para você a luta é outra. Às vezes é passar numa prova, que para mim já é mais fácil. Cada um tem sua dificuldade ou sua facilidade. Mas aí eu lembro que eu cheguei em Itajubá e o único sentimento que eu tinha sobre a igreja era raiva. Senti uma raiva gigantesca no meu coração. Como que pode? Fica mudando a gente de cidade como se não fosse nada. Cada hora num canto. Eu sempre era o cara que chegava depois. Chegava na escola, todo mundo já era amigo. Só eu que era o cara que chegava depois, que não tinha amigo nenhum, que não conhecia ninguém. Já tinha todas as panelinhas, eu chegava, ficava sobrando. Mas aí em Itajubá,
Deus foi trabalhando. Depois eu fui sozinho para São Paulo fazer faculdade. Até que um dia, eu, já estando, né, formado na faculdade, passei num concurso. E quando eu estava lá em Belo Horizonte, no curso de formação do concurso que eu fiz, teve um dia que eu fui num domingo, na Sara lá, era uma Santa Ceia. E foi um período assim, meio tenso da vida, essas coisas de curso de formação. Não sei quem aqui já serviu o batalhão, alguma coisa assim. Sabe que não é fácil, né? Vai expor, tapa na cara, chute. Não é legal, não é gostoso. E no meio disso tudo, teve um dia que eu estava tão desesperado que eu fiz um voto com Deus. E cuidado com os votos que você faz no desespero, porque Deus cobra. Deus cobra. E eu num altar, lá em Belo Horizonte, me coloquei de joelhos, chorando. Falei assim, Deus, eu não sei o que vai ser do meu futuro, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu estou totalmente entregue nas suas mãos, mas se o Senhor conseguir me levar para perto de casa, eu prometo que eu vou te honrar de novo, que eu aceito o chamado que eu sei que eu tenho. Eu fiquei anos da minha vida fugindo disso, mas ali no momento de desespero, e às vezes Deus te leva no desespero para te lembrar do teu chamado, eu olhei e falei, Deus, eu entendi. Depois de tantas mudanças, depois de perder tudo, de perder vários amigos, de perder família, de ficar longe, de ser o cara estranho, ser o cara que chegava depois, ser o cara isolado, ser o cara que não se adaptava, eu coloquei meu joelho no chão e falei, Deus, dessa vez, uma coisa que nunca aconteceu antes, me leva de volta para casa, e eu prometo que eu vou te honrar ali. O tempo passou, foram 6 meses que eu fiquei em BH. Nesses 6 meses, a única pessoa que eu tinha em BH era o Gabriel, que na época ainda morava lá. Os 6 meses se passaram, e no dia da formatura, na hora de escolher o lugar, tinha uma cidade que chama Cachoeira de Minas, fica perto de Santa Rita ali. Era a melhor cidade que eu podia escolher, a mais perto de Itajubá para mim. Na hora que chega, 3 pessoas antes de mim, um raio do rapaz escolhe a cidade. Eu olhei e falei assim, bom, acho que não era para ser, né? Passou, chegou a minha vez de escolher, eu escolhi Cambuí, fica indo ali na Fernão Dias para o lado de São Paulo. Eu saí da academia, onde eu estava lá, depois da formatura, peguei uns objetos que a gente pega quando a gente forma, eu entrei no carro, carreguei o carro, fui vindo para Itajubá e aí direto para Cambuí. Esse cara me liga de Cachoeira de Minas e fala assim, Rafa, eu escolhi no susto, você não quer trocar comigo não? Tava eu e a Vitória no carro, eu olhei para ela e falei assim, é claro que eu troco. Cheguei direto para nossa regional lá, já troquei. Eu nunca nem fui em Cambuí. Deus guardou aquela vaga para mim. Aí detalhe, eu fui mal na prova, tá? Eram 135 pessoas para escolher, eu fiquei em 111. Então eu era o primeiro dos últimos. E ainda assim eu consegui a vaga que era melhor para mim. Aí eu voltei então, e Cachoeira fica a 60 km de Itajubá. Eu vou e volto todo dia até hoje. O que eu fiz na hora que eu voltei? Eu cumpri a promessa? Não, né? Eu ia casar. Espera casar, né? Espera casar primeiro. Deixa eu casar primeiro, depois eu penso com essas coisas aí de célula, tudo. Até porque eu não conhecia ninguém mais, estava sozinho lá. Muito tempo que eu não mexia, e eu não sou de Itajubá. Então eu não conheço muita gente lá. Não sou uma pessoa muito relacionada. Não era tanto na época. Um dia, poucas semanas depois que eu voltei, o bispo me chama para uma reunião na igreja. O que o bispo me quer em reunião da igreja? Eu não apito em nada, eu sou um zero à esquerda lá dentro. Eu vou lá, eu toco meu louvor, sirvo a água para o bispo lá quando eu vejo que ninguém serviu, e é isso. Nessa reunião, o bispo pediu para eu e a Vitória chegarmos mais cedo. Ele olhou no nosso olho e falou assim, o nosso arena em Itajubá estava com 10 pessoas. Falou, Rafa, a gente precisa refazer o arena. O arena acabou, ninguém tem discípulo, ninguém tem célula, tudo morreu, não tem mais nada. Vocês aceitam ajudar nessa empreitada, a começar a arena do zero? Nós éramos em 7 casais na época, nesse grupo. Eu olhei para a Vitória e falei assim,
Acho que Deus está cobrando a minha dívida, né? É a minha vez de pagar. Falei, tá bom, bispo, tá bom. Não pus fé, não pus nada. Falei assim, tá bom, eu vou. No meio desse caminhar todo, um testemunho meu foi o que me fez começar. Nesses 6 meses que eu fiquei em BH, eu fiquei 6 meses indo na igreja lá. Nunca ninguém me convidou para uma célula. Nunca ninguém veio me dar boa noite e perguntar como eu estava. Nunca ninguém veio me chamar para tomar um café depois do culto. Nunca, nunca, nunca. Eu fiquei 6 meses frequentando a igreja, todos os domingos, e ninguém me convidou para nada. Aí eu parei e pensei, quantas pessoas será que lá em Itajubá estão na mesma situação? Nesse princípio eu comecei a mapear a igreja com a cabeça e ver pessoas que não iam no arena, mas tinham idade de arena, e comecei a ir nelas. No meio dessas pessoas eu ganhei o Felipe, a Maria e o Pedrinho, que hoje é a maior subequipe da igreja. O Felipe ia na igreja há 13 anos e ninguém nunca tinha chamado ele para nada. Eu chamei e hoje ele é a máquina que ele é. Um dia vocês ainda vão conhecer ele, um menino diferente. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Foi num momento meu de angústia, de tristeza, que Deus me colocou no centro da vontade dele. Porque eu tive um entendimento ali, na verdade, nem falo entendimento, eu acho que no desespero, né, tem aquele ditado diz que na hora da morte, qualquer reza serve, né, alguma coisa assim, está amarrado, mas na hora do desespero eu falei assim, Deus, eu não tenho nada para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou. Eu prometo que se o Senhor me ajudar, eu volto. Eu voltei, desses 7 casais, sobraram 4, 3 casais com mais de 6, 7 anos de ministério e a gente novato. Eu vim igual locomotivo, passei todo mundo. Não foi fácil, eu comecei com ninguém. Eu não ganhei um discípulo, eu não ganhei uma equipe, eu não ganhei uma célula, eu ganhei pessoa por pessoa. Eu construí meus 12 e agora estou construindo os meus 144 e a gente está crescendo passo após passo após passo. No meio dessa história, o Gabriel, que é esse meu melhor amigo de todos, conheceu a nossa equipe, ficou tão apaixonado que saiu de BH e veio morar em Itajubá para ficar junto com a gente. A Luísa, que está aqui junto com ele, ela é filha de pastor lá de Itajubá também, frequenta a igreja desde sempre, mas levou uma vida toda para começar a vir no Arena. Às vezes a sua equipe já está dentro da igreja e você nem sabe. Porque você não está na vontade de Deus. Porque você está preso na sua vontade, você está preso no jeito que você acha que as coisas funcionam, no jeito que você pensa que vai funcionar, e não é assim que Deus faz. Para concluir, Romanos 12, 1. E a gente já vai encerrar. Se puder projetar para a gente, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Próximo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, eu não sei como você chegou até aqui hoje, eu não sei quais são os seus sonhos. Além dos seus sonhos, eu não sei quais são suas dores. Quando a gente fala de entregar os sonhos, a gente leva a história para um lado. Mas quando a gente fala de entregar as dores, você está pronto para entregar para Deus as dores que você acha que te dão razão? Você está pronto para entregar no altar aquilo que você acha que é certo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, dia após dia tendo a mente renovada. Dia após dia a mente renovada. Sacrifício vivo. Culto racional. Isso quer dizer o quê? Eu intencionalmente me entrego a Deus para que Ele faça a vontade dEle em mim. Porque eu reconheço que o centro da vontade de Deus é muito melhor do que o meu. Talvez a minha história não possa ter trazido a dimensão do que nós estamos vivendo em Itajubá para vocês hoje. Mas é surreal o que Deus está fazendo naquela cidade. Era um sonho da minha vida morar perto do Gabriel de novo.
A nossa amizade aqui é Jonatas e Davi. É eu penso, ele fala, eu penso. Amizade aqui, e era um sonho, uma coisa que eu pedia para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me deu um amigo tão fiel assim, um irmão na minha vida, e a gente vai ficar longe, ele morando em BH e eu aqui. Eu disse sim para o chamado de Deus. Deus trouxe Gabriel para perto. A gente fez nossa confraternização de fim de ano, umas semanas atrás, e a gente fez um momento de acerto ali. Eu faço isso todo ano. A gente senta, todo mundo junto, cada um dos meus 12 fala pelo que é grato, o que doeu no ano, o que machucou, e para todo mundo limpar a alma ali. A gente tem um ambiente muito aberto entre a gente lá. E por último falo eu. E meu irmão, você parar e olhar para aquelas pessoas, todas improváveis, gente que não tem nada a ver um com o outro, gente bonita, gente feia, gente rica, gente pobre, gente estranha, gente que sabe falar, gente fanha. E aí você vê, e naquele momento eles falando ali, abrindo o coração, Deus falou assim, e se você tivesse falado não? Onde que essas pessoas estariam hoje? Qual que é o tamanho da responsabilidade que você carrega no seu sim e no seu não? Não tem nada a ver com você, meu irmão. Você é o menor dos menores, mas é através de você que as coisas acontecem.